A paz do Senhor. E aí, só vitória? Estou aqui novamente com mais um vídeo no canal Meus Pensamentos por Cris Araújo. E hoje eu venho com o tema O Pescador de Almas. Quando eu falo sobre pescador, logo me vem à mente o Pedrão. Pedro da Bíblia, sabe? Aquele discípulo ousado, fiel, companheiro de Jesus. Pedro Quando eu comecei a estudar sobre Pedro, eu comecei a viajar mesmo assim nos meus pensamentos, sabe? E eu comecei a ver, a entender este homem. E que muitas das vezes a gente pega algumas características e a gente fala, nossa, quantas vezes nós somos assim também, né? E quantas coisas nós temos a aprender com o Pedrão. Quantas coisas a gente tem a aprender com esse discípulo e praticar, né? Então, vamos ler Lucas 5. A pesca maravilhosa aos primeiros discípulos. Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. Irmãos, o que eu aprendo com Pedro logo no início, o primeiro contato dele com Jesus, foi a obediência. Mesmo ele sendo perito naquilo, ele era profissional naquilo, ele era pescador. E vem um carpinteiro dizer a ele o que fazer, tendo ele passado a noite toda tentando lançar a rede para apanhar os peixes e não conseguiram nada a noite toda. Mas Pedro, esse chamado Simão, olha para Jesus e ele fala para ele a atitude de Pedro neste momento. Ele diz assim: Senhor, é assim, o Senhor tá mandando eu lançar a rede, mas eu não peguei nada, sabe? E às vezes, o que eu aprendo com isso? Às vezes a gente acha que Deus, quando fala algo para nós não podemos conversar com Ele. Acha que Ele não é o nosso amigo. E essa intimidade que Pedro teve com Jesus, logo no início, ele disse, ele não desobedeceu, mas ele falou o que estava ao seu coração. Ele disse: nós pescamos a noite toda e nós não pegamos nada. Mas se tu está dizendo para mim lançar a rede, eu vou lançar. E você vê a confiança de Pedro para com Jesus. E ele lançou a rede. Continuando no versículo 6. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Mas não foi só para encher a rede. Não. A palavra vai dizer: e rompiam-se-lhes a rede de tanto peixe. Então, quando Jesus, ele manda eu e você lançar a rede, por mais que você saiba, por mais que você já tenha tentado, por mais que você veja que não, mas eu não tentei, eu fiquei a noite toda, faz anos que eu faço isso e não dá certo. Por que agora vai dar? Obedeça. Seja obediente, porque é aí que está perto a sua vitória e muitas vezes você vai deixar passar. Pedro, ele obedeceu. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Pedro, obediência. Que nós possamos ser obedientes.
No 7 diz: e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram encher ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele, dos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Em Lucas 9, vamos ler, 9:18. Diz assim: e aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outro, um dos antigos profetas, ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro disse: o Cristo de Deus. Quem foi que teve atitude? Pedro. Homem de atitude, que fez a primeira confissão, que falou para Jesus: eu sei quem você é. Você é Cristo, Filho de Deus. Eu sei quem você é. Isso é maravilhoso, porque estando perto de Jesus e vendo as maravilhas que Jesus fazia, Pedro, ele foi o primeiro. Tanto que o tema diz nesse versículo, nesse capítulo 9, versículo 18, o tema diz: a confissão de Pedro. Quem foi que confessou? Pedro. Então Pedro teve gratidão, conhecimento. Ele olhou e falou: eu sei quem você é, Jesus. Porque muitas das vezes a gente fala com Jesus, a gente ora, a gente busca, mas a gente não sabe que Jesus é o nosso amigo. A gente não sabe o tamanho do poder que o nosso Deus tem. E às vezes a gente pega os nossos problemas e coloca tão acima de Deus. A gente fala: Jesus, passa comigo, vem comigo. Nossa, mas o problema é tão grande, mas o problema é tão grande, mas o problema é tão grande, o problema é tão grande. Grande é quem está contigo. Jesus é grande. Jesus pode todas as coisas. Ele é fiel na sua vida para cumprir tudo que Ele te prometeu. Basta você obedecer, basta você ser obediente ao Senhor, atento a ouvir a voz do Senhor. Peça nas suas orações: Senhor, que os meus ouvidos estejam atentos a ouvir a Tua voz, que eu esteja sensível a sentir a Tua presença em mim. E Deus, Jesus, Ele vai conduzir o seu caminho. Ele vai te conduzir, assim como conduziu Pedro. Amém? Então confie no Senhor. Confesse, saiba quem está do seu lado. Saiba quem é o seu Deus. O Deus que faz todas as coisas. Em Mateus 14, 22, vai nos falar sobre a passagem de quando Jesus andou no mar. E isso me deixa muito maravilhada, porque quando Jesus, ele vem andando por cima das águas, pensa, e tá um vento terrível, cheio de homem naquele barco. Pensa, um monte de homem gritando, um monte de homens apavorados, porque eles iam afundar. Porque o barco balançava para lá, o barco balançava para cá, e o barco ia afundar. Eles não viam outra solução. E de repente vem alguém sobre as águas. E aí gritaram: um fantasma! Fica todo mundo com medo, acharam que era um fantasma. E é engraçado porque eles andavam com Jesus o tempo todo. Só que o medo estava tão apavorante naquele momento, tão aterrorizante naquele momento,
que eles nem conseguiram ver que era Jesus. Aquele Jesus que eles andavam com ele o tempo todo, era Jesus. E eles não conseguiram ver, enxergar que era Jesus. Porque no meio da tempestade a gente não enxerga nada. No meio da tempestade, quando a gente fica com medo, o medo tampa a nossa visão. A gente só enxerga a turbulência, o vento. A gente só enxerga que a gente vai afundar. E aquele bando de homem, tudo homem, viu? Tudo homem. Gritando, pensa na cena. Gritando, com medo, é um fantasma. E Jesus fala, não temas, sou eu. Oh, sou eu. Não temas. Mas Jesus não parou a tempestade ali naquele momento. Não. E aí o único que tem atitude. Lembra que eu falei? Atitude. Pedrão. Chega e fala. Se és tu mesmo, deixa-me ter contigo sobre as águas. Deixa eu fazer esse negócio aí também. Pensa, sair do barco no meio da tempestade. Porque Jesus não parou a tempestade antes, não. Pensa você sair de um barco durante a noite, aquela tempestade, aquela coisa, e você olhar e não achar a solução, e você fala, eu quero andar também. Se é Jesus, eu também quero isso pra mim. E Jesus de prontidão fala, vem. E aí Pedro sai. Pensa. Coloca um pé, coloca o outro e começa a andar. Começa a andar. Começa a andar. E eu acho interessante, eu vou até abrir aqui Mateus 14, porque eu acho extraordinário como Jesus, ele trabalha em nossas vidas. 14, 22. Diz que no 24 fala, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, aí Jesus acalmou o vento. Depois, por quê? Porque Pedro teve a atitude de sair daquele barco. Muitas vezes você não tem atitude de sair da onde o Senhor está te falando, sai daí. Vem aqui pertinho de mim. E muitas das vezes você até vai. Eu vou. Se o Senhor está comigo, Jesus, eu estou indo. E você vai e sai do barco, mas quando o vento vem e você sente a brisa do vento te balançar, você fala, eu quero voltar pro barco, não é assim? Porque nós somos assim, sabe? E aí Jesus pega na mão de Pedro, pega na minha, pega na tua mão e diz, por que você está duvidando? Se eu te prometi, eu vou cumprir. Se fui eu quem te chamei, vem. Não precisa temer. Quando você estiver vindo até mim, olha para mim aqui, ó. Olha para mim. Olha para mim. Filho, olha para mim. Ponha os teus olhos no Senhor. Porque Ele se responsabiliza por você. E se você ainda assim afundar, Ele tá lá para te dar a mão, para falar, levanta. Levanta. Mas eu vou te falar uma coisa. Por que você duvidou? Por que você duvidou? Homem de pouca fé. Se Pedro foi considerado por Jesus homem de pouca fé, imagina quem ficou lá no barco. Não tinha fé nenhuma, né? Imagina. Imagina eu e você. É maravilhoso esse Pedro, irmãos. Esse Pedro, eu vou te falar.
Ou homem de atitude, viu? Homem de atitude, a gente aprende muito com ele. Obediência e atitude. Reconhecimento por Jesus, por quem entregou sua vida na cruz. Não foi qualquer pessoa e não foi qualquer preço. Amém? E continuando ali. Quando Pedro é avisado que negaria Jesus, quando Jesus chega para Pedro e fala assim: ô Pedro, tu vai me negar, viu? Tu vai me negar. Ah, tu vai me negar. Aí Pedro fala: eu? Jamais, Senhor. Jamais eu vou fazer isso. Jamais, jamais. Porque quando Pedro estava ali com Jesus, andando com Jesus, irmão, Pedro andou por cima das águas, cara. Ele pegou e falou assim: ô Jesus, jamais eu vou te negar. E Jesus falou para ele: antes que o galo cante, você vai me negar. E não vai ser uma vez só não, viu? Vai ser 3 vezes. E Pedro falou: eu não vou fazer isso. O Pedro, o pescador. O Pedro, o que reconheceu Jesus como Cristo. Pois é, o Pedro, que teve a atitude de andar por cima das águas. Pois é, esse Pedro. E quando você lê essa passagem, em Lucas 22:31 diz, a gente vê que logo em seguida, Pedro teve uma atitude quando os soldados vieram buscar Jesus. Vamos ler em João 18, só para você entender. É incrível, irmãos. Como Pedro, ele olha assim, ele tem uma atitude, outra atitude. Quem? Pedro. Pedro causava, né? Que diz assim, 18:9. Vamos ler a partir do 9. Para se cumprir a palavra que tinha dito: os que me destes, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu. Maravilhosa essa palavra. O servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Ficou sem orelha o Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Pedro, olha aqui pra mim. Guarda essa espada aí, meu filho. Não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Presta atenção. Faço não. Não faça isso. E acho tão interessante, os irmãos sabem da história, para quem não sabe, que Jesus pega a orelha, coloca no lugar, sabendo que ia ser preso, sabendo o preço que pagaria por mim e por você. E aí eu acho que Pedro olhou para Jesus e falou assim: verdadeiramente esse é o Cristo. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Porque para fazer isso, Pedro, ele foi corajoso. Pedro, ele teve coragem de falar: o meu mestre não. Vocês não vão levar não. Pedro, ele teve coragem. Coragem. Pensa, um bando de soldado vindo. Judas acabou de trair Jesus. Com um beijo. Dizendo: esse aqui, ó. Pode pegar ele. É esse aqui, porque Judas foi corrompido por dinheiro. E aí Pedro tem essa atitude de defender. Olha que homem corajoso. Pegou a espada, desembanhou e tacou-lhe na orelha do moço de Malco. E tirou a orelha dele. E Jesus, mais uma vez, mesmo sendo traído, Jesus tem uma atitude de amor. E aí a Bíblia vai nos falar que esse Pedro, logo mais, em Lucas 22, no versículo 54, esse Pedro, ele nega Jesus. Vamos ler? Lucas 24, 22, 54. Olha só como a trajetória de Pedro, hein? Pescador.
pescador, homem obediente. Aí Pedro, reconhecimento, foi o que conheceu Jesus, que o confessou que Jesus era o Cristo. Pedro, aquele que andou lá sobre as águas, sabe? Esse Pedro. E eu acho engraçado que Jesus, ele nunca permite acontecer algo em nossas vidas sem ter nos avisado. Sem ter nos avisado antes. Jesus, ele avisa antes. Porque nós podemos mudar as nossas atitudes. Muitas vezes Deus avisa e ele espera você mudar. Ele espera você fazer algo diferente, mas ele não te obriga a fazer nada diferente. Ele sabe o que vai acontecer. Quando ele disse para Pedro, você vai me negar, já era um adendo para Pedro ver que ele poderia ser constrangido ali a negar a Jesus, ele poderia não ter negado, né? Ele poderia falar, não, meu Jesus, eu não vou negar, eu prometi a ele que eu não vou negar. Mas as circunstâncias fizeram Pedro negar. E Jesus havia avisado ele antes. E quando Pedro nega a Jesus, vamos ler, ó. Então, prendendo Jesus, né, o levaram e o meteram em casa no sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe, e havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase uma hora depois, um outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, como lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Irmãos, quando a gente tem uma atitude que Jesus avisa, não faz isso. Olha, Jesus não falou para Pedro assim, Pedro, você vai me negar. Vou te avisar que lá na frente você vai me negar, mas não faz isso não. Não me nega não. Jesus não falou isso. Jesus falou para ele, você vai me negar. Mas a atitude ela tem que vir de quem? De Pedro. Mas quando prenderam Jesus e Pedro começou a ver que o negócio começou a ficar estreito, ele era amigo de Jesus sim, ele amava Jesus sim. Não podemos duvidar do amor de Pedro, da fidelidade de Pedro. Mas quando ele viu a circunstância de Jesus ali preso, ele temeu. Mais uma vez, Pedro temeu, assim como ele temeu andando nas águas. Ele temeu, porque ele falou assim, se de repente eu falar que eu sou amigo de Jesus, eles também vão me prender, vão me matar. E ele temeu ali naquele momento, ele ficou com medo. Mas a palavra de Deus diz que Pedro ele se arrependeu amargamente, ele sofreu. Ele falou, por que eu fiz isso? Sabe, aquilo que você faz e muitas vezes você fala, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito, Jesus me avisou, eu não devia ter feito isso, ainda mais com alguém inocente, ainda mais com uma pessoa que eu gosto tanto. Por que eu fiz isso? Irmãos, o homem, ele decepciona, mas Jesus não. Jesus, ele não decepciona. E é tão engraçado porque pescador de almas, pescador de homens, pescador de vidas. Porque logo mais à frente, Pedro, ele foi lá no sepulcro. Lucas 24:12. Diz assim,
Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Pedro ele foi lá ver sobre a ressurreição de Cristo quando Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram, não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. E Pedro foi lá conferir, porque Pedro, ele é corajoso, ele tem atitude. E Pedro foi lá conferir, e que Jesus não estava mais lá. E é engraçado que esse mesmo Pedro, em Atos 2,14, após a descida do Espírito Santo, após o discurso de quem? De Pedro. Atos 2. Vamos ler. Atos 2,14. Irmãos, isso é extraordinário. Extraordinário como Deus ele muda a vida de um pescador. Pescador que não estava nem conseguindo mais pescar peixes. Não estava mais conseguindo. E Jesus virou a história, mudou a história de Pedro, porque ele falou: a partir de hoje, você vai ser pescador de homens. Escuta o que eu estou te falando. E um dos mais importantes da igreja primitiva. Atos 2,14 vai dizer assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, quem era o porta-voz? Pedrão. Pensa. Levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isso notório, e escutai as minhas palavras. E estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu espírito derramarei sobre a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Olha que homem ousado, olha que líder que Pedro se tornou. Porta-voz, quem foi que falou? Pedro. Tinha Tiago, tinha João, tinha muitos outros, tinha 11. E quem foi que falou? Quem foi que teve atitude de liderança? Pedro. E quem viu isso em Pedro lá atrás, quando pediu barco prestado? Quem foi? Jesus. Porque Jesus ele conhece você por dentro e por fora. E ele olha para você e fala assim: que pedra preciosa que eu estou lapidando. Eu vou ensinar, ele vai aprender. E quando ele chegar lá, ele que vai ter atitude de dizer, ele que vai ter atitude de falar, ele que vai ser um homem obediente, um homem grato, um homem que vai reconhecer, um homem corajoso, um líder excepcional. Porque Pedro ele tinha uma missão. Nem ele sabia, mas ele tinha uma missão. E Jesus viu isso em Pedro, porque Jesus ele conhece você. Ele conhece os filhos, ele conhece você, ele sabe qual a sua capacidade, aonde ele quer que você vá. Ele já imagina, ele fala: meu filho vai longe, esse meu filho vai longe. Ah, se ele soubesse. Ah, se ele soubesse. Pedro estava lá, pescando. E Jesus mudou a história de Pedro, assim como ele quer mudar a minha e como ele quer mudar a tua vida nesta noite. Então, meu amado, que você seja como Pedro. Não tenha medo, seja obediente ao Senhor. Escute mais, fale menos. Escute mais a palavra de Deus. Aprenda mais através da palavra do Senhor. Através da palavra do Senhor nós aprendemos tanto, assim como nós estamos aprendendo hoje sobre Pedrão. Porque Pedro, irmãos, ele nos ensina tantas coisas, um homem comum. Um homem que estava ali, não estava nem conseguindo mais pescar, não estava nem mais conseguindo administrar o seu próprio trabalho. Ele era profissional, ele trabalhava naquilo, gabaritado, pescador. Ele não era qualquer um.
Ele estava ali trabalhando, tentou a noite toda, que difícil, não consegue. E ele estava ali desesperado. Mas Pedro, quando viu Jesus, ele falou: me ajuda, chegou a minha solução? Não. Pedro praticou a escuta, ele ouviu. Porque eu tenho certeza que enquanto Jesus estava ali falando, Pedro estava escutando. Escutando ali, ó. Arrumando a rede. E ali ele escutando. E é isso que nós aprendemos hoje. Aprenda a escutar. Aprenda a obedecer. Que você vai longe. Jesus tem o melhor para você. Jesus, ele tem o melhor para você. Só que você tem que obedecer. Pedro, irmãos, ele salvou milhões de almas. E é extraordinário isso, porque quando veio a descida do Espírito Santo e que estavam todos reunidos no dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações, que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, quando aconteceu o Pentecostes, e todos foram batizados com o Espírito Santo de Deus, Pedro estava ali, preparado. Sabe o Pedro, pescador? Sabe Pedro? Aquele que sabia quem era Jesus em cima das águas? Sabe Pedro? Sabe aquele Pedro que negou Jesus? Que depois ele se arrependeu amargamente? Sabe esse Pedro? Foi ele que teve essa atitude aqui, ó. Salvou muitas almas para Jesus. Muitas almas para Jesus. Pedro começa a sua missão. As primeiras conversões foi feita através de Pedro. Pedro, ele começou a pregar e a falar: arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Recebereis os dons do Espírito, porque a vossa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E Pedro começou ali a sua missão, porque Pedro foi preparado para isso. E aprendeu com um grande mestre, que é o meu mestre e o seu mestre. E Pedro, olha a mudança. Porque Pedro, ele andava com Jesus, Jesus curava, Jesus, ele transformava a vida das pessoas. Jesus, apenas a mulher, quando tinha um fluxo de sangue, apenas o tocou e foi curado, porque dele saiu virtude. E então, Pedro, ele viu muitas maravilhas que Jesus, ele fez. E quando Pedro, ele vê um coxo, ele olha para ele e na frente do templo, e iam Pedro e João entrando no templo, e esse coxo pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós, olha que atitude, olha aqui para mim, olha meus olhos, olha aqui, quero falar com você, vem aqui. Eu imagino que, lá vai eu, meus pensamentos, que Pedro imaginou quando Jesus falou: vem. E Pedro, olhando para Jesus, começou a andar. E quando Pedro olhou para aquele coxo e disse: olha aqui, ó, olha nos meus olhos. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas
O que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Olha que confiança. Pedro, ele olha para a cara daquele homem e fala: olha aqui, meu filho. Eu não tenho ouro não, não tenho prata não, mas olha, o que eu tenho, eu te dou o que eu tenho. Levanta, anda. E aquele homem levantou e andou. Aleluia. Por isso que eu falo, irmãos, você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E você muitas das vezes não está usando o que o Senhor Jesus colocou na sua vida, na tua boca. O que Jesus falar para você falar, fale. O que Jesus falar para você pregar, pregue. O que Jesus falar para você cantar, cante. Porque é o Senhor que está na sua vida. É o Senhor quem faz. De nós não temos nada a oferecer a ninguém. Nós não temos nada a oferecer. Nós não podemos solucionar o problema de ninguém, mas aquele que está em nós pode. Aquele que nos enviou pode. Aquele que nos enviou cura, liberta, transforma, abre porta onde não há porta. Cura. Este mesmo aí, quem te enviou, o Espírito Santo de Deus, que estava sobre a vida de Pedro, também é na tua vida. E muitas das vezes nós não oramos, nós não buscamos. Irmãos, há vidas no mundo se perdendo, pessoas morrendo em hospitais, pessoas sem sequer ter alguém para lhe dizer assim: eu estou contigo, abraçar, porque quando você abrir a tua boca, não vai ser você mais falando, mas sim o Espírito Santo de Deus. Então você tem que ter a atitude de falar, de pregar, de cantar. Ah, eu não sei falar. Moisés também não sabia. E quem foi que conduziu o povo à Nova Canaã? Foi Moisés. Ah, mas eu não sei cantar. Cante do mesmo jeito, porque quem está sobre a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Quem colocou um novo cântico na tua boca foi Deus. Então não diga não posso, não diga não sei. De nós mesmos, nós não temos nada. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós tem. Aleluia. E eu e você temos que confiar nisso. Eu e você temos que confiar nesse Deus. O mesmo Deus aqui de Pedro. Olha que homem, olha que atitude. Olhar para aquele homem. De repente, se ele tivesse uma moeda para dar para aquele homem. De repente, se ele tivesse alguma coisa para dar para aquele homem, não mudaria a vida daquele homem nada. Porque ele continuaria sendo um pedinte. Ele continuaria sendo um homem, um coxo, sem poder fazer nada. Ele continuaria sendo, todo mundo olhava para ele com dó, com pena. E aí Pedro e João teve atitude e falou: olha, eu vou te dar uma coisa que vai mudar a tua vida. Aleluia. E ele não diz assim: em nome de Pedro, levanta. Em nome de João aqui, ó, levanta, porque a gente andou com Jesus. Pega um pouquinho aqui, ó, pega um pouquinho, levanta aí. Não. Ele fala: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita levantou, e logo seus pés, tornozelos se firmaram. Imagina aquele homem levantando. Aleluia. Saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aquele homem pediu prata e ouro, e ele recebeu a cura. Ele recebeu aquilo que mudaria a sua vida, porque ele andando, ele poderia ir buscar o seu sustento. Aleluia. E ele entrou no templo, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Oh, sui decanta labrassurianda labranaia labraxé. Randia labrassurianda labranaia labraçou. É isso que Deus quer de mim e de você. Essa atitude, assim como Pedro teve. Essa atitude que Deus quer. Essa atitude, meu amado. Essa atitude, minha amada. Essa atitude que o Senhor quer sobre a minha vida, sobre a sua vida. Amém? É isso que nós aprendemos com Pedro. Eu fico aqui lendo a palavra do Senhor Jesus e eu fico pensando, meu Deus, como Jesus, ele é maravilhoso, um pescador simples,
Jesus pega e fala, porque Jesus falou pra ele. Jesus, ele tinha uma promessa na vida de Pedro. Ele falou pra ele, eu vou fazer de você pescador de homens. Talvez, quando Jesus falou, Pedro poderia falar, pescador de homens, eu? Como assim? Tá bom, tô nessa, vou. Nem Pedro sabia o que Deus tinha pra ele, porque os nossos pensamentos não são como os pensamentos do Senhor. De repente, o sonho que você tem, o plano, o planejamento que você tem para a sua vida não é o plano que Deus tem. Mas Deus, ele tem muito maior. Porque Deus, ele é o Deus que nos surpreende. Deus, ele faz coisas que nos surpreende. E você vai falar, eu? Meu Deus. Mas sabe por quê? Porque Pedro era um homem obediente. Era um homem que tinha reconhecimento. Ele sabia quem era Jesus desde o início. Ele era um homem grato. Ele era um homem corajoso. Ele era um líder. Se tornou um líder espetacular. Um missionário, porque ele começou a pregar o evangelho, um apóstolo. Ele começou a levar o que ele havia aprendido. Porque ele poderia andar com Jesus e falar, só eu sei, vou deixar só eu sei tudo. Só eu quero saber de tudo, porque eu sou tal. Não. Pedro começou a evangelizar, começou a pagar o preço também, sabe? E Pedro, ele teve uma unção tremenda. Um homem ungido, pensa num homem ungido. Deu a perceber, né? Mas pensa no homem ungido. Ungido. Até a sombra dele tinha unção. A sombra de Pedro tinha unção. Quem chegava enfermo saía são. Mas não era a sombra que curava, mas a unção de Deus que nela estava. Eu quero o Senhor desta unção, pra ver o enfermo ficar são. Num toque na sombra ou no olhar, ver o milagre se realizar. Curar, Senhor, curar, Senhor, curar, Senhor. O Senhor está curando a sua vida. O Senhor está curando o seu interior. Talvez a sua cura não é uma cura carnal, mas é espiritual. Mas eu quero te falar uma coisa. Seja ela carnal ou espiritual, o Senhor está te curando nesta noite. Amém? E só pra gente finalizar com chave de ouro, eu quero te dizer uma coisa. Que Pedro, quando ele foi preso, sabe quem foi libertar Pedro na prisão? Enquanto a igreja orava fervorosamente, o anjo do Senhor. Não é lindo? Isso é maravilhoso. Pensa você tá lá preso lá e de repente o anjo do Senhor fala, vambora, filho. Pensa. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Isso é tremendo. Atos 5. Olha que coisa linda. Atos 5, versículo... Vamos ler o 19, né? Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Foi o anjo que foi lá salvar. Levantando-se o sumo sacerdote, vamos ler, 5:17. Levantando-se o sumo sacerdote de todos os que estavam com ele, e eram eles na seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Olha o que a inveja faz. Depois diz que inveja não existe, existe. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite... Um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã,
cedo no templo e ensinavam. Chegando, pois, o sumo sacerdote, os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel e enviavam servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Olha que maravilhoso, irmãos. Foi simplesmente um anjo. Não foi um advogado. Foi um anjo. Então é isso, fique com essa palavra nesta noite. Deus abençoe sua vida e que você venha meditar cada vez mais e mais e que nós venhamos ser como assim como Pedro. Amém? Um grande beijo e até o próximo vídeo.